Pois bem, meus irmãos, Romanos capítulo 8, nós leremos hoje pela manhã a partir do verso 31, pensaremos acerca de mais uma prova que nos garante a certeza absoluta da nossa salvação, da nossa segurança em Cristo. É um texto que está plenamente inserido dentro de uma doutrina que é muito cara ao meu coração, a doutrina da perseverança dos santos. E esse excerto, essa perícope que nós vamos estudar hoje, nos lembra que o Senhor Deus nos ama com um amor eterno. Isso deve fazer de nós o povo mais feliz da terra. Romanos capítulo 8, verso 31, a palavra do Senhor nos diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meu Deus, muito obrigado por mais essa maravilhosa oportunidade de lermos a Tua Palavra e agora meditarmos nela. Ajuda-nos, ó Pai, para que as nossas mentes sejam cativas a Ti, concentradas naquilo que nós estamos fazendo agora, e que o doce Espírito Santo se encarregue de nos dar luz suficiente para que nós possamos assimilar, compreender aquilo que efetivamente o Senhor quis nos ensinar quando inspirava o apóstolo Paulo a escrever essas palavras maravilhosas. Ao mesmo tempo, nós também oramos pelos Teus filhos que estão no curso discipulado para se tornarem membros da nossa igreja, que eles também compreendam bem as lições que vão estudar hoje, e que naquela sala de aula o Teu nome também seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, vem compartilhando conosco provas que nos oferecem segurança plena acerca daquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Na minha maneira de ver, o capítulo 8 de Romanos está completamente inserido naquilo que nós chamamos de doutrina da perseverança dos santos. Provas inafastáveis que nos asseguram de que nós estamos completamente seguros em Cristo, que com base na vitória do Calvário nós podemos andar de cabeça erguida sobre as ruas de Campina Grande ou em quaisquer outros lugares aos quais o Senhor Deus, por meio da sua providência, vier a nos levar, porque onde quer que nós venhamos a estar, nós estaremos em triunfo, porque nós já vencemos com Cristo na cruz do Calvário. A nossa salvação já nos foi assegurada, e conforme nos diz o apóstolo Paulo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Isso faz com que nós venhamos a deitar a cabeça no travesseiro e pegar no sono tranquilamente. Nós temos lutas, nós temos dissabores. Nós orávamos há pouco por irmãos amados, preciosos, que enfrentam dificuldades na área da saúde, mas todos nós estamos em triunfo. Nós não sabemos o que será da nossa vida daqui 5 minutos. Nós temos programação ainda hoje em nossa igreja. Teremos culto vespertino às 17 horas, teremos culto noturno às 19 horas, mas nós não sabemos o que será de nós, se nós estaremos aqui,
Contudo, nos conforta saber que o nosso Deus está em nosso porvir. Quando o nosso amanhã chegar, o nosso Deus estará lá, porque Ele sempre esteve. E não há nada que possa surpreender o nosso Deus. É por isso que nós dobramos quaisquer esquinas, sem ter o que temer, porque do outro lado o Senhor sempre estará. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa semana eu tinha a oportunidade de falar no devocional diário da Consciência Cristã, e nós pensávamos o texto de Mateus, onde ele compartilha o Senhor Jesus vencendo a tempestade. E em determinado momento da minha fala, eu compartilhava com os irmãos que nunca existirá qualquer situação em nossa vida que torne o Senhor Jesus passageiro. É interessante que às vezes você conversa com pessoas que infelizmente sofreram acidentes automobilísticos, você conversa com pessoas que navegam pelos mares, simbram os mares, atravessam continentes até, em seus navios, em suas embarcações. Acontecem aquelas intempéries, aquelas grandes tempestades, e o próprio piloto do navio diz que, por exemplo, as ondas em determinado momento eram tamanhas, os vagalhões tão imensos, que mesmo o piloto era passageiro. Em outras palavras, ele não tinha o que fazer, só esperar que a tormenta passasse. Há problemas aéreos em que o piloto, por mais experiente, com milhares de horas de voo, naquele momento em especial, também está de mãos atadas. Ele é passageiro tanto quanto os demais. Não há nenhuma situação, seja na terra, nos céus ou nos mares, que torne o capitão das nossas almas passageiro no que diz respeito ao nosso destino. O Senhor Jesus sempre estará no controle, e não há nada que o faça perder esse controle. Não há tempestade que faça com que o leme se solte das suas mãos. Não há turbulência que faça com que ele perca o controle do manche. Não há buraco, quebra-molas, não há curva tão fechada, quaisquer outros perigos na estrada que façam com que o Senhor Jesus deixe perder o controle do volante das nossas vidas. Ele é todo poderoso. Esse texto nos lembra exatamente isso. O apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 30 de Romanos, nos oferece provas inafastáveis de que nós estamos seguros. E no verso 30, como uma espécie de resumo, ele diz assim: e aos que predestinou. Predestinar é conhecer antes de acontecer. Significa dizer que mesmo antes de nos formar nos ventres das nossas respectivas mães, o Senhor já nos conhecia, sabia qual seria o nosso futuro. Paulo diz: e aos que predestinou, aqueles a quem Ele conheceu e amou, antes de criar qualquer coisa, no tempo correto, Ele os chamou. Perceba, a humanidade, ela possui milênios. Há muitos e muitos séculos nós peregrinamos sobre esse planeta chamado Terra. Mas o Senhor Deus soberanamente determinou o momento exato em que nós teríamos a nossa própria história. O momento em que nós seríamos personagens históricos. Ele determinou que alguns de nós nasceriam alguns séculos e séculos após a criação do mundo. Muito tempo após o surgimento do seu filho e a sua vitória na cruz. Então alguns aqui nasceram no século passado, nas décadas de 50, 60, 70, 80, 90, alguns já nasceram nesse século. Mas mesmo antes de nós nascermos, Deus já antecipava qual seria a hora e o dia, o mês, qual seria a vida que nós teríamos e sobretudo em que momento da nossa jornada nós ouviríamos o Evangelho de uma maneira eficaz. Eficaz ao ponto do Espírito Santo vir a nos iluminar para nós compreendermos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Foi o dia em que Ele nos chamou eficazmente, soberanamente, para pertencermos a Ele. O dia em que nós finalmente nos demos conta de que Ele sempre nos amou. Nós não amávamos, nós não conhecíamos, então Ele marcou um encontro conosco para se revelar a nós e nos mostrar toda essa beleza. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, para que eles estivessem habilitados a conviver com Ele, na presença dEle,
pelos séculos dos séculos. A estes a quem ele chamou, ele também justificou. Por meio do sacrifício sangrento de Jesus, ele olhou para aqueles a quem ele amou antes da fundação do mundo e disse: eu considero você justo. Nós ainda somos pecadores, nós ainda falhamos, nós ainda erramos, magoamos as pessoas que nós mais amamos, e Deus nos considera justos, por meio da vitória do seu Filho, do sacrifício vicário dele que substitui a nossa vergonha e nos imputa a sua justiça, para nós podermos ser família de Deus, para deixarmos de viver no tremendal de lama que era a nossa vida e finalmente nos alicerçarmos em uma rocha de uma poderosa salvação, para sabermos de onde nós saímos, o que foi feito por nós e para onde nós vamos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o meu verbo favorito, o verbo glorificar. O que significa dizer que, se Deus nos predestinou, e nós sabemos que Ele predestinou, se Deus nos chamou, e nós estamos aqui agora, porque Ele nos chamou, nós sabemos disso. E se Ele nos justificou, e nós sabemos que nos justificou, porque nós temos a inclinação do Espírito, do verso 1 ao verso 11, nós temos o testemunho interior do Espírito Santo, do verso 12 ao verso 16, nós temos a intercessão do Espírito, do verso 17 até o verso 25, nós temos tudo isso, é fato, Ele também nos justificou. Então, se Ele nos predestinou, nos chamou e nos justificou, descansa o seu coração, porque Ele também nos glorificou. Então eu concordo com o apóstolo Paulo, quando ele assevera, em Efésios capítulo 1, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nós já estamos seguros. Sobre determinado aspecto, nós já estamos lá, mas sobre outros aspectos, ainda não, e essa tensão está a nosso favor, entre o já e o ainda não. O nosso coração já está no céu, os nossos pés ainda estão na terra, mas os nossos pés não podem nos fazer permanecer aqui. Um dia os nossos pés serão arrastados pelo nosso coração, através do poder de Deus, e nós estaremos lá, onde tudo valerá a pena. Feito esse resumo, irmãos, no verso 31, que é o texto que nós vamos pensar hoje, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Você percebe? É uma palavra de triunfo. Depois de tudo isso que nós resumimos aqui, o que mais pode ser acrescentado? Nada. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? A pergunta é: quais coisas? Paulo diz, reiterando, do verso 1 ao verso 11, Paulo nos disse que uma das provas de que nós estamos completamente seguros em Cristo é a inclinação do nosso coração. Ele diz a partir do verso 1: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que era impossível à lei, visto que a lei estava enferma pela carne, porque a lei contava com a nossa contrapartida, a lei contava com a nossa contribuição, e por causa disso estava enferma, e em virtude disso ela não tinha como nos salvar. Aquilo que a lei não podia fazer por nós, Jesus fez. Paulo diz: Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. No momento em que o Senhor Jesus triunfou sobre o pecado e a morte, ressuscitando ao terceiro dia, nós ressuscitamos juntamente com Ele. E aquilo que a lei de mandamentos não pôde fazer por nós, Deus fez ao enviar o seu Filho. Qual é a prova de que nós estamos unidos a Cristo em sua ressurreição? Que o coração de pedra foi retirado e no lugar foi colocado um coração de carne,
que nós somos uma nova criatura, que nós somos família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Qual é a prova? Paulo diz, é a inclinação do seu coração. Você quer saber se de fato você nasceu de novo? Se pergunte assim, o que é que eu amo? Onde é que o meu coração se encontra? Quais são as minhas aspirações? Meus irmãos, eu sei, nós precisamos estudar, enriquecer o nosso currículo, frequentar uma boa faculdade. Os nossos filhos inclusive vão fazer o Enem hoje, orem por eles. Nos submetermos ao mercado de trabalho, aos concursos públicos da vida, termos o nosso lugarzinho a nos proteger do sol e da chuva, do frio e do calor, veículos para nos locomovermos, precisamos pagar as nossas contas no final de cada mês, elaborar bem as nossas vidas para termos uma velhice confortável, se assim Deus nos permitir. Nós nos preocupamos com tudo isso, mas o nosso coração não está em quaisquer dessas coisas. Nós não somos daqui, irmãos. O nosso coração não está nos bens de consumo que usufruímos, nas propriedades que temos, nos números que perfazem as nossas contas bancárias, nas láureas humanas que conseguimos com o poder do nosso intelecto. Não, o nosso coração está no céu. Nós aspiramos chegar lá. Somos peregrinos e forasteiros. Tudo que nós fazemos aqui, as decisões que tomamos, os planos que temos, as aspirações com as quais sonhamos, tudo só converge para um único fim: fazer com que a gente atravesse essa vida seguros, até chegarmos àquelas portas douradas, onde ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. É a santa inclinação do Espírito. Os nossos olhos postos na eternidade. A segunda prova é a filiação que nós temos, o testemunho interior de que nós somos filhos de Deus. A partir do verso 12, Paulo diz assim em Romanos 8: meus irmãos, visto que a lei dos mandamentos foi aperfeiçoada na vitória do Calvário, nós não devemos mais nada à carne, não somos mais escravos do pecado, como que constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Verso 15, devia ser escrito com letras douradas o verso 15, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Nós somos filhos de Deus, e podemos chamar Deus de Pai. O Lloyd Jones, escrevendo um sermão sobre essa passagem, ele diz algo que chama muito a atenção. Ele diz que nós, os evangélicos, precisamos ter cuidado com algo que ele chamava de carnalidade íntima. Para o Lloyd Jones, carnalidade íntima é quando a sua vida não vale nada. Você diz que é crente, mas você não é. E sai por aí chamando ao Senhor de Paizinho querido. Abba, Pai. Não, você não é. Não tem o direito de dizer isso. Apenas se você for filho. E se você for filho, você também será herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E o seu lugar estará reservado no céu, desde antes da fundação do mundo. Paulo trata de sofrimento na porção final, do verso 12 ao verso 17. Ele abre aquele à parte para falar do seu conceito de sofrimento. Nós já estudamos isso. O sofrimento também serve para nos provar que nós estamos seguros em Cristo. No verso 18, Paulo diz: porque eu estou bem certo, eu estou seguro, eu tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos aguarda no final. Você consegue me acompanhar na perspectiva de que o apóstolo Paulo estava completamente seguro acerca daquilo que ele estava dizendo? O sofrimento que eu atravesso agora não pode ser comparado com a glória que me está assegurada. Eu tenho certeza, o Senhor estará lá, Ele me recompensará no final.
um coração seguro em Cristo. E aí Paulo parte para aquela que seria a penúltima prova, a intercessão do Espírito. A partir do verso 28, Paulo diz: nós sabemos. Você percebe como Paulo trata de maneira sempre absoluta? Eu estou mais do que certo, eu estou bem certo, eu sei. Nós sabemos, diz ele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, nós estamos sendo levados pelo pastor e bispo das nossas almas para o céu. Não há nada que nos impeça de chegar lá, porque aquele que nos prometeu é fiel. Então tudo o que acontece conosco coopera para que isso aconteça. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Senhor Jesus seja o primeiro de muitos e muitos outros que ainda virão. E esses muitos outros que ainda virão somos nós. Depois que Paulo repete tudo isso, quando ele resume tudo isso, caminhando para o final do seu argumento, com base no que ele disse do verso 1 ao verso 30, então ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Da intercessão do Espírito, da inclinação, do testemunho interior, do fato de que o sofrimento não pode nos afastar do amor de Deus. O que é que nós podemos dizer acerca disso? Ora, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O George Whitefield, quando ele ainda era aluno do seminário, se preparava para começar a pregar, certa vez ele fez a seguinte oração. Ele disse: Senhor, dá-me mãos santas, olhos imparciais e poder evangélico em meu coração. Leva-me para onde o Senhor precisa de mim e trabalha no coração das pessoas que vão me ouvir, para que elas sejam transformadas pelo teu poder, e que o príncipe das trevas e os seus demônios façam o seu melhor. Um homem convicto de que se Deus é por nós, quem pode se levantar contra nós? Ninguém. Em Cristo Jesus nós não temos mais inimigo à altura, porque aquilo que havia de mais precioso para nós recebermos, nós já recebemos. Se o Senhor Deus Todo-Poderoso nos deu o que era mais importante, será que Ele não nos vai oferecer o que é acessório? O que vem em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, é o que Paulo diz no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, junto com Ele, todas as coisas? Às vezes nós nos preocupamos com o que nós vamos beber. Paulo está dizendo: se Deus mandou Jesus para sangrar por você, é difícil para Ele te dar água. Às vezes nós nos preocupamos com o que nós vamos comer. Aí Paulo diz: se o Pai mandou o Filho para sangrar por você, será que Ele não vai te alimentar agora? Ou te vestir, te proteger, cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, cuidar da sua família? É claro que Ele vai, irmãos. E ainda que situações ruins, infelizmente, aconteçam a pessoas boas, nós já sabemos que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. Nós já estamos em triunfo. O que havia de mais importante para recebermos, nós já recebemos e não pode ser tirado de nós. Cristo Jesus, a esperança da glória. Será que junto com Cristo, Deus não nos daria tudo mais que nós precisamos para a manutenção da nossa vida? É claro que Ele nos dará. E quando o nosso coração fraqueja, visto que somos seres humanos, Ele nos lembra o seu favor e a sua palavra. Ele diz: olhem para os pássaros, eles não trabalham, tampouco ajuntam em celeiros, mas todo dia o sustento deles está lá. Olhem para
os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um lírio. Mas aí a pouco o lírio morre, ele vira palha e é lançado no fogo. Então o Senhor diz: vocês são mais importantes que os lírios. Nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus é a pedra angular da nossa vida. E enquanto nós cuidamos da obra dele, ele cuida de nós, irmãos. A fidelidade dele nunca nos faltará. A presença dele sempre nos assistirá. A glória dele sempre nos iluminará. Eu gosto quando o pastor Hernandes Dias Lopes assim: quando a torneira do homem fecha, a de Deus continua jorrando. Porque a nossa vida não é decidida na terra, a nossa vida é decidida no céu. A última palavra pertence ao nosso Deus. Por isso Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, Filipenses 1, 6, que texto precioso. Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós. Irmãos, eu gosto da maneira como o apóstolo Paulo escreve. Você percebe como Paulo está cheio de dúvidas e incertezas dizendo isso, né? Me ocorre, ele escreve assim? Não, ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que chamou vocês no princípio, aquele que começou a boa obra em vós, ele me chamou no dia 28 de novembro de 2001. Uma sexta-feira à noite, os meus olhos se abriram. Eu era cego, então comecei a enxergar. Eu estava perdido, mas fui achado. E estou plenamente certo de que aquele que me chamou no dia 28 de novembro de 2001 há de completar tudo aquilo que ele tem na minha vida até o dia em que eu me encontrarei com o meu rei. Eu tenho certeza no meu coração, irmãos, que a graça que me chamou no princípio será suficiente para me manter seguro até o final. O meu Deus não vai me deixar pelo caminho. A graça dele não o permitirá. O meu coração pode descansar seguro. Posso caminhar em paz pelas ruas da minha cidade. O meu Deus é comigo. O Senhor me valerá. No dia que as minhas mãos tremerem, os meus joelhos vacilarem, no dia em que eu achar que não serei mais, naquele dia o meu rei vencerá. Os meus olhos, quem sabe, se fecharão na terra. Talvez eu não veja o retorno triunfante do meu Deus, talvez a minha geração não veja, mas eu sei que, caso os meus olhos se fechem na terra, quando eles se abrirem novamente, eu estarei na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, onde há abundância de alegria e delícias perpetuamente. E a minha felicidade não mais terá fim. Se eu tenho essa certeza no meu coração, se você tem essa certeza no seu coração, a semelhança do apóstolo Paulo, nós podemos olhar para o versículo 33 e nos perguntar a nós mesmos, junto com o apóstolo: se tudo isso é nosso, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode me dizer: você não pode ter essa certeza, pastor? Você não pode dizer que está seguro. Você não pode dizer que está tudo bem, que está tudo em paz, porque você é um simples ser humano, limitado, finito, cheio de somenos. Não, você não pode. Então eu digo com o poder do Evangelho: sim, eu posso. Porque não há absolutamente ninguém capaz de me dizer o contrário daquilo que o meu Deus já me disse. É o que Paulo está dizendo no verso 33. Quem é que pode dizer que você não é abençoado? Quem é que pode dizer que você não está seguro? Quem é que pode dizer que você não está salvo? Se quem te salva, se quem te abençoa, se quem te justifica é Deus. Pensa no Balaão. O Balaão recebia ordens de amaldiçoar. Balaão podia amaldiçoar? Não, não podia.
Porque a ordem era para quê? Para abençoar. Não vale feitiço contra Jacó, nem encantamento contra os filhos de Israel. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e o maligno não nos toca. Ainda que ele ruja como um leão, ele não reúne poder suficiente para nos tragar. Não há quem possa nos justificar, porque nós já somos justificados pelo Senhor. Não há quem possa nos criticar, não há quem possa roubar de nós aquilo que nós já recebemos de Cristo. É nosso, nos pertence, é nossa herança. Se aquele que outrora sofreu a ofensa está dizendo que a dívida está paga, que a ira foi afastada e que nós estamos seguros, quem é que pode dizer o contrário? Romanos capítulo 9, verso 14. Eita, a partir do domingo começa Romanos 9, irmãos. É poder de Deus na terra. Romanos 9, 10. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque esse mesmo Deus que diz assim: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, verso 16: não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus ter o quê? Misericórdia. Ele resolveu ter misericórdia de mim. Eu digo isso com toda a certeza do meu coração. Por que pastor? O senhor parece arrogante. Porque eu tenho a inclinação do Espírito, irmãos. Eu sei o que é que eu amo. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu estou sofrendo todo dia igualzinho a vocês, mas eu sei que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória do porvir. Há dias na minha vida, essa semana foi uma delas, em que eu não tinha força nem de pronunciar uma palavra em oração, mas eu sei que Deus me conhece, e quando eu estava com os joelhos dobrados, Ele estava lá. Não pelo meu sobrenome, pela minha conta bancária, por quaisquer outras coisas, mas porque aprove a Ele ter misericórdia de mim, e por causa disso, eu sou a pessoa mais feliz da terra. Quer ser feliz igual a mim? Então se ajunte a essa carruagem. Venha para Jesus. Entregue-se a Ele. Seja uma nova criatura. E você vai poder dizer a mesma coisa que eu estou dizendo agora. É Ele quem nos imputa a sua justiça. É Ele quem afasta de sobre nós toda a ira. E se Ele diz que eu estou justificado, se Ele diz que eu fui perdoado, e que eu já estou seguro com Ele na glória, quem é que pode dizer o contrário? Ninguém pode. Quem pode me condenar? Verso 34. Se foi Jesus que morreu por mim, ou antes, quem ressuscitou, e agora está à direita de Deus, e mais, olha o final do verso 34, e intercede por nós. Eu estou salvo, Senhor? Você já fez essa oração? Meu Deus, primeiros meses da minha conversão, eu fazia tanto essa pergunta. Mas Senhor, eu estou salvo mesmo? É aquela época que a teologia ainda está bem distante, você está vivendo as suas primeiras experiências, incertezas no coração, você sabe quem você foi, o que você fez, e sabe que Deus conhece cada detalhe da sua vida, e você está lá, sem as palavras apropriadas do ponto de vista da teologia, sem saber elaborar pensamentos à luz de linhas de interpretação soteriológica como calvinismo, arminianismo. Tudo isso é novidade ainda. Mas como uma criança que está aprendendo a balbuciar as primeiras palavras, você diz a Deus: estou salvo, Senhor. O Senhor é real para mim. Posso descansar o meu coração nessa certeza. Você já viveu essa experiência? É esse desespero que nos leva ao consolo, à segurança bela e plena, conforme nos diz o apóstolo João na sua primeira carta: no dia em que o seu coração temer e fraquejar, Deus será mais forte que o seu coração. Então, irmãos, lendo a primeira epístola de João, eu finalmente descansei. Meu coração inseguro vai me pregar peças ao longo de toda a minha vida,
Mas quando esse coração inseguro fraquejar, o meu Deus será mais poderoso que o meu coração. E Ele vai sempre me dar a paz que eu preciso. Não há promotor, não há acusador que possa se levantar naquele dia e me acusar. Romanos capítulo 9, verso 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Não há ninguém que possa se levantar naquele dia com autoridade suficiente para dizer: por que você vai salvar esse miserável? Porque não há nada que se compare à justiça do nosso Rei. Se nós estamos justificados, irmãos, não há nenhuma brecha no processo, não há nenhuma falha, ninguém pode encontrar contra nós absolutamente nada. Naquele grande dia, quando nós estivermos perante aquele grande, belo e sublime trono branco, tudo o que acontecerá é a prova pública da certeza particular que nós já temos em nosso coração. Nós estamos seguros em Cristo. Todos nós passaremos pelo grande tribunal, mas todos nós estaremos lá certos de que nós estamos absolvidos, seguros, e o reino dos céus nos espera logo ali. Quem nos separará do amor de Cristo? Verso 35. Então Paulo começa a dar exemplos da sua época para tornar essa ideia de que nós estamos completamente seguros cada vez mais forte. Ele diz: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? São meros exemplos. Essa lista não é taxativa, ela é exemplificativa. Paulo está escolhendo palavras que tem muito a ver com o nosso cotidiano, questões que nos fazem sofrer. Paulo está dizendo: será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Atribulados, sofremos, sofrendo o nosso coração teme. Um coração temeroso não é uma fortaleza muito segura. É suficiente para roubar de nós a nossa salvação? E quanto à angústia, que produz melancolia, desassossego, depressão, síndromes das mais variadas, questões emocionais, por vezes são as que mais nos angustiam. Meus irmãos, como é ruim sofrer na mente. Pode nos separar do amor de Deus? Olhe para mim, não. Se a sua mente fraquejar, Deus será mais forte que a sua mente. Se a sua mente temer, Deus a fortalecerá. Não há perseguição, não há fome, nudez, não há perigo, não há espada. Então vem o verso 36, irmãos, é um lenitivo, é um bálsamo. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, como que pessoas semelhantes a ovelhas sendo levadas para o matadouro. E então, Senhor, pelo fato de te amarmos, é isso que está acontecendo. Nós olhamos, irmãos, para os jornais mundiais, e esse texto se cumpre desde que a igreja foi fundada. Por amor do Senhor nosso Deus, irmãos preciosos, sofrendo todo tipo de aflição e agrura. Mas a semelhança do apóstolo Paulo, com seus testemunhos de vida, esses irmãos está dizendo, Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor.
esses irmãos estão em triunfo. Na tribulação estão em triunfo, na angústia estão em triunfo, na perseguição estão em triunfo, atravessando fome, nudez, perigo ou espada, estão em triunfo. Em todas essas coisas eles estão em triunfo. É isso que diz o apóstolo Paulo, verso 37, em todas estas coisas. Quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Pense no que for possível do ponto de vista humano ou sobre-humano, natural ou sobrenatural. Em todas estas coisas, porém, somos quase vencedores. Estamos quase lá. Dá para ter um fio de esperança, é assim? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Eu quero que você gaste 2 ou 3 segundos da sua vida imaginando alguém que é mais que vencedor. Você pode pensar num pódio: primeiro, segundo, terceiro lugar. Primeiro lugar é esse lugarzinho aqui mais alto, né? Ser mais que vencedor seria o quê? Num exemplo como esse, onde é que a pessoa está? O que é ser mais que vencedor, irmãos? É difícil até de imaginar o tamanho da nossa vitória, sim ou não? Venceu, venci. Como é que foi? Rapaz, eu fui mais que vencedor. Ganhou 2 medalhas, 3 troféus, ganhou sem correr. Sabe por que nós somos mais que vencedores? De acordo com o entendimento do apóstolo Paulo, ele dá a resposta, verso 38. Nós somos mais que vencedores porque nós temos certeza. O vencedor normal, antes da a corrida começar, ele não sabe se vai vencer. Ele pode ser o melhor do ranking, e pode estar correndo, e naquela ocasião o mais próximo dele seja o 100º do ranking, mas ele pode se machucar, ele pode se sentir indisposto, o equipamento pode deixá-lo na mão, sim ou não? Quando é que nós somos mais que vencedores? Quando a corrida nem começou e nós já vencemos. A luta nem começou e nós já atravessamos. A dificuldade nem chegou, mas a solução já é nossa. O homem diz que não tem jeito e a gente sabe que tem. É assim que nós somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Eu amo essa parte, irmãos, aqui merece riscar. Nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há absolutamente nada, a vitória já é nossa, nós já estamos na glória, não haverão cadeiras vazias no céu. Pode comemorar, igreja. Estamos na glória, irmãos, seguros. Que coisa preciosa. Eu tenho certeza, junto com o apóstolo Paulo, de que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero convidar os irmãos do louvor a virem aqui à frente, por favor. E enquanto os irmãos do louvor se preparam, eu gostaria de fazer algumas aplicações com base nisso que nós acabamos de estudar aqui. Talvez você tenha vindo até esse local público de adoração pressionado, angustiado, com demandas a resolver. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Essa semana eu tive a experiência de fazer uma oração inspirado no George Miller. Eu já tive a oportunidade de ler 3 biografias de George Miller. Cada uma delas você fica com a boca mais aberta que a anterior. Porque nós temos a tendência humana de acharmos que
A nossa oração só é ouvida na hora da prova, da luta. Se a gente orar 1, 2, 3 horas, né? Aquele orar sem cessar, muitas horas. E havia experiências do George Miller que ele fazia uma oração de 2 segundos, irmãos. Aí você lê aquilo aí, só pode ser o triunfalismo das biografias. Você tem que ter o cuidado para não ler a biografia e achar que o personagem é um super-herói. Aí eu vou comprar outra biografia dele. Mesma coisa. Melhor de 3, terceira biografia, do mesmo jeito. Não é por falar demais, irmãos. Nós precisamos orar sem cessar, é verdade. O Lutero orava 4 horas por dia, o John Wesley 3. Mas às vezes nós só conseguimos orar alguns segundos, tamanha é a preocupação do coração. Então você vai lá e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo? Então por favor faz alguma coisa aí. Para onde o Senhor mandar, o que o Senhor quiser, a gente está à disposição. Seja feita a tua vontade. Deus vai cuidar de nós, irmãos, Ele sempre cuidou. Mas em segundo lugar, uma vez que você colocar diante do Senhor, e isso é uma grande dificuldade para mim também, tente descansar. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele vai cuidar de você. E finalmente, em terceiro lugar, ainda que as coisas não aconteçam às vezes da maneira como você acha que seria melhor para você, procure fixar os seus olhos naquilo que te aguarda no final e não olhe para os lados. Deus, que tempo difícil eu estou vivendo, eu vou olhar só para frente. Talvez isso te ajude a atravessar a situação mais rápido. E daqui a pouco você vai estar lá. E vai ter valido a pena. Amém?